Chegamos à nossa última aula de análise combinatória e hoje a gente vai ver dois assuntos que não têm tanta incidência no Enem. O primeiro pode ser que apareça dentro do contexto de triângulo de Pascal. E o segundo, binômio de Newton, é meio improvável. Mas, como o curso se dispõe a dar todo o conteúdo de matemática, nunca menospreze, tá? Então vamos lá. Aula 73, a última de análise combinatória, números binomiais e binômio de Newton. Vamos lá. Definição de número binomial. Como já estudamos em combinação, quando a gente escreve a combinação de n elementos tomado P a P, a gente escreve n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Escrever combinação de n para P, gente, a gente apresenta uma nova maneira de fazer isso. É colocar um parênteses, n em cima e P embaixo. Então, quando eu tenho 5, 3 dentro do parênteses, é a mesma coisa de fazer combinação de 5 para 3. Nós já sabemos como calcular isso, né? Eu posso escrever pela fórmula 5 fatorial, embaixo 3 fatorial, vezes n menos p, ó, a diferença é 5 menos 3 fatorial. Isso daria 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Corto 3 fatorial com 3 fatorial. Isso me daria 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1, isso me daria 10. Ok, Carlos. A partir daí, gente, nós podemos criar um triângulo muito interessante, que é o chamado triângulo de Pascal. Qual é a ideia? Em cada linha do triângulo, a gente começa com N e o P. Ó. Linha 0, 0 para 0. Linha 1, aí o N é 1, eu faço 1 para 0 e 1 para 1. Linha 2, 2 para 0, 2 para 1 e 2 para 2. Isso aqui é as combinações, tá? Linha 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Linha 4, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3 e 4, 4. E linha 5, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, que eu calculei agora há pouco, deu 10, né? Tá aqui ele, ó. 5, 4 e 5, 5. Quando você fizer todos esses cálculos, gente, a combinação de 0 para 0 é 1, combinação de 1 para 0 é 1, combinação de 1 para 1 é 1, combinação de 2 para 0 é 1, combinação de 2 para 1 é 2, de 2 para 2 é 1, e assim sucessivamente. Então você forma um triângulo de Pascal que nos traz coisas incríveis. Vamos lá. Todo triângulo chamado triângulo de Pascal, feito triângulo de números binomiais ou de combinações, cada linha começa e termina com 1. Ó, a linha 0 começa com 1, só tem ela. Linha 1, 1. Linha 2 começou com 1, terminou com 1. Linha 3 começou com 1, terminou com 1. Linha 4 terminou com 1, começou com 1. Linha 5 começa com 1 e termina com 1. Você já sabe por quê. Porque toda combinação para 0 dá 1. E toda combinação para ele mesmo também dá 1. Entendi, cara. Propriedades agora gerais do triângulo de Pascal. Primeira propriedade. Para encontrar um termo no triângulo de Pascal, basta realizar a soma do termo que está na linha acima dele, e mesma coluna, com o termo que está na coluna em linhas anteriores a ele. Então, por exemplo, a combinação de 5 para 3 será igual à combinação de 4 para 2 mais 4 para 3. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui, gente. A combinação de 5 para 3 é igual à combinação de 4 para 2 mais 4 para 3. Ou de uma maneira mais simples, ao somar dois números binomiais consecutivos, o resultado dele está embaixo do último. Então, 4 para 2 mais 4 para 3 dá 5 para 3. Olha aqui, ó. 4, eu estou aqui, viu, gente? Ó, 4 para 2 e 4 para 3. 6 mais 4, tá aqui, ó. 4 para 2 e 4 para 3 é 6 e 4. Dá 10. Isso sempre acontece. Segunda, ó, tá aqui, exatamente, eu repeti, ó. 4 para 2 com 4 para 3 dá 5 para 3, tá vendo, ó? 6 mais 4 deu 10. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Essa aqui, ó. 3 mais 3 dá 6. 4 mais 6, 10. 1 mais 4, 5. Entendi, Carlos. Aqui em cima, ó. 1 mais 1, 2. Que massa, Carlos. Segunda propriedade. Já vimos. Já vimos na primeira aula de combinação. Lembra que eu disse que a gente ia adiantar? A soma de todos os termos de uma linha é sempre 2 elevado a n. Vamos ver se é verdade? Bora. Primeira linha deu 1, 2 elevado a 0. Segunda linha, linha 1, 2 elevado a 1 dá 2, ó, 1 mais 1. Linha 2, 2 ao quadrado, ó, 1 mais 2 mais 1 dá 4. Linha 3, 2 ao cubo, 8. 1 mais 3 mais 3 mais 1. Linha 4, 2 à quarta, 16. Soma aí, ó, 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. E a linha 5, 2 à quinta, 32. Soma aí. Caramba, que massa, Carlos! Terceira propriedade do triângulo de Pascal.
A soma dos termos que sequencia desde o começo uma determinada coluna até uma determinada linha N é igual ao termo que está na linha N mais 1 posterior e coluna P mais 1 posterior. Carlos, não entendi nada. Assim fica mais fácil. Ó. Quando você pega uma coluna e soma tudo, vamos lá. 1 mais 3 mais 6 mais 10. Onde é que está o resultado? Na diagonal. De novo. 1 mais 3 é 4, mais 6 é 10, com 10 é 20. Aí pega a diagonal. Vamos fazer aqui, ó. 1 mais 4 mais 10 dá 15, está na diagonal. 1 mais 5 está na diagonal. Linha e coluna posterior. É isso que ele quis dizer na terceira propriedade. Entendi, cara. Quarta propriedade. A soma de uma diagonal que começa na coluna 0 e vai até o termo que se encontra em uma coluna P e linha N é igual ao termo que está na mesma coluna, mas na linha abaixo. Cara, não entendi nada. Fica mais fácil assim. Pega a diagonal e quando você termina a diagonal, embaixo dele tem a resposta da soma. De novo. 1 mais 3 mais 6. Olha onde é que está a resposta. 10. Vamos pegar essa aqui agora, Carlos. 2, aqui, acompanhe comigo no mouse. Ó, o mouse está aqui, ó. Show? 2 mais 3 mais 4 mais 5. 2 mais 3 é 5, com 4 é 9, com 5... Não, 2 com 3 é 5, com 4 é 9, 2 com 3, 5, com 4 é 9, com 5, 14. Ah, não, tem que começar do 1. Cuidado, gente, tem que começar lá em cima, ó. Ah, é verdade, cara, tem que começar do 1, né? Ah, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 deu 15. Tá aqui embaixo. Entendi, cara, a quarta propriedade. Quinta propriedade a gente usou o tempo todo na primeira aula de combinação. Ó. Existe uma simetria nas linhas do triângulo de Pascal. O primeiro e o segundo termo são iguais, o segundo e o penúltimo são iguais e assim sucessivamente. E essa propriedade decorre dos binomiais complementares. A gente já tinha visto que a combinação de 5 para 3 é igual a 5 para 2, né? Mas podemos mostrar aqui, ó, a simetria. Ó. Tá vendo aqui o 6? 4 e 4. Tá vendo aqui o 6? Ó, 1 e 1. Tá vendo aqui o 10? Ó, aliás, está vendo aqui o 10? Aí, ó, aqui do lado dele eu vou ter 5 aqui e 5 para cá. Quer dizer, a simetria do complementar, 10 e 10. É isso que eu quis dizer. Ó. Combinação de 5 para 1, 5 para 2, 5 para 3, 5 para 4, 5 para 0, 5 para 1, 5 para 2, 5 para 3 e 5 para 4. É essa simetria que ele se refere. Ó. 5, 5. Primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o quarto. Ok? Muito bem, Carlos. Entendi aí a quinta propriedade. Vamos agora fazer exercícios de números binomiais em que praticamente eu vou usar só as propriedades. Então, bora comigo. Um grupo de 8 alunos está sendo liderado em um passeio por 2 professores e em determinado momento deve se dividir em 2 subgrupos. Cada professor irá liderar um dos subgrupos e cada aluno deverá escolher um professor. A única restrição é que cada subgrupo deve ter no mínimo um aluno. O número de maneiras diferentes dessa subdivisão ser feita é... Você deve lembrar que a gente já fez uma questão como essa, né? Então, tem 8 alunos que vão ser divididos e que cada subgrupo deve ter, no mínimo, um aluno. Então, vamos acompanhar comigo a solução. Qualquer escolha feita pelo primeiro professor, automaticamente os alunos que sobraram estarão no outro subgrupo, não sendo necessário assim, se preocupar com o outro subgrupo. Entendeu, professor? Lembra na aula anterior que quando a gente escolheu as letras, o que sobrou eram os números, não tinha opção? Então, quando o professor escolhe os alunos do primeiro subgrupo, o outro fica com o resto. Você não precisa se preocupar com ele. Mais uma vez, gente, você só escolhe um deles e deixa o outros com o que sobra, que é sempre um. Então, você não se preocupa. Você entendeu isso? Escolhendo o subgrupo A, por exemplo, teremos que o número de escolhas desses alunos será no mínimo 1. Ou seja, o professor pode escolher dos 8, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Ele não pode escolher 8, porque o outro subgrupo tem que ter no mínimo 1. Ele só pode escolher até 7. Entendeu? Porque o outro subgrupo tem que ter no mínimo 1. Então eu vou de 8 para 1 até 8 para 7. Muito bem. A segunda propriedade é aquela de 2 elevado a n, lembra? Como n é 8, eu vou de 8 a 0 até 8 a 8. Só que o que eu quero é o que está de azul. De 8 a 1 até 8 a 7. Então, bora. 8 para 0 é 1 e 8 para 8 é 1. Então, o que ele quer é o que está de azul, x.
1 mais x mais 1 é igual a 2 elevado a 8, que é 256. Então, existe 254 maneiras. Professor, eu não entendi porque é que você não vai pegar o outro professor. Porque, gente, ao escolher do primeiro, o resto sobrou. Então, você não precisa se preocupar com ele. Do mesmo jeito de letras e números. Sacou? Então, 254, letra D de dado. Tá aí, cara. Gostei. Questão da UERJ, hein? Questão perigosíssima. Vamos fazer bem devagarinho. Em uma barraca de frutas, as laranjas são arrumadas em camadas retangulares, obedecendo a seguinte disposição: uma camada de 2 laranjas encaixa-se sobre uma camada de 6, essa camada de 6 encaixa-se sobre outra de 12, e assim por diante, conforme a ilustração. 2, depois 6, depois 12. Muito bem. Sabe-se que a soma dos elementos de uma coluna do triângulo de Pascal pode ser calculada pela fórmula. Isso a gente já discutiu, é uma das propriedades, né? Combinação de P para P, mais combinação de P mais 1 para P, mais combinação de P mais 2 para P, até N para P, é igual a N mais 1 e P mais 1. É aquela em que você faz as colunas e pega na diagonal. Lembra? Aquela que você vai descendo e pega na diagonal, do qual NP são números naturais, correspondente ao número de combinações simples de n elementos P a P. Questão discussível. Com base nessas informações, calcula a soma que vai de 2 para 2 até 18 para 2. Ele quer que você use essa expressão aqui. E depois ele quer o número total de laranjas que compõe 15 camadas. Então vamos bem devagarinho, gente. A terceira propriedade me diz que a combinação de 2 para 2 até 18 para 2, pegando a mesma coluna, você pega na diagonal. Então, vai ser N mais 1 sobre P mais 1. Então, a combinação de 2 para 2 até 18 para 2 vai ser sempre 1 a mais aqui no N e 1 a mais no P. Combinação de 19 para 3. Como é que a gente faz a combinação de 19 para 3, gente? N fatorial dividido por P fatorial vezes a diferença em N menos P fatorial. O 19 vai até 16 para cortar 16 com 16. E aqui eu posso simplificar 18 com 6, que dá 3. 19 vezes 3 vezes 17, vou deixar você fazer, 969 laranjas. A letra B quer saber quantas laranjas terão na 15ª camada. Gente, eu quero que você preste muita atenção a uma coisa que está acontecendo aqui. Observe com muito cuidado a linha 2 e a terceira coluna. 1, se eu dobrar, dá 2. 3, se eu dobrar, dá 6. 6, se eu dobrar, dá 12. Você lembra que isso é o que aconteceu na camada 1, na camada 2 e na camada 3? Então, a dificuldade da questão é o aluno observar esse padrão das laranjas dentro do triângulo de Pascal. Então, observe, gente, que esse 1 aqui, como eu dobrei, ele vai ser 2 vezes a combinação de 2 para 2, né? Porque esse é o elemento que está na segunda linha, né? E pega combinação de 2 para 0, 2 para 1 e 2 para 2. Então, ficou 2 vezes combinação de 2 para 2. Essa outra aqui é 2 vezes a combinação de 3 para 2. Esse 3 aqui é 3 para 0, 3 para 1 e 3 para 2. Então, 2 vezes combinação de 3 para 2. Lembra que você dobrou? Esse outro 6 aqui, gente, é combinação de 4 para 2. 4 para 0, 4 para 1 e 4 para 2. Então, 2 vezes combinação de 4 para 2. A próxima linha, você dobraria o 10, que dá 20. Então, é 2 vezes a combinação de 5 para 2. Eu não sei se você percebeu que isso tem uma relação com a letra A. Você vai ver que a combinação de 2 para 2 somada com 3 para 2, com 4 para 2, com 5 para 2, você concorda que a camada 15 está na linha 16? Como assim, professor? Se a camada 1 está na linha 2, a camada 2 está na linha 3, a camada 15 vai estar na linha 16. E nessa linha 16 eu vou ter a combinação de 16 para 2. Camada 1 eu não tinha 2 para 2, camada 2, 3 para 2, camada 3, 4 para 2, camada 15 então é 16 para 2. Então, gente, para saber quantas laranjas vai ter aqui nessa camada, o que é que eu vou fazer? A propriedade que a gente usou agora há pouco, ó. Se eu somar 2 vezes combinação de 2 para 2, mais 2 vezes 3 para 2, mais 2 vezes 16 para 2, coloco 2 em evidência, fica combinação de 2 para 2 até 16 para 2. Lembra que essa propriedade você usou na A? Então, quando você tem a mesma coluna, a soma de todas as combinações dá um N a mais e um P a mais.
Então, é 2 vezes combinação de 17 para 3. Essa daqui vai ser a quantidade de laranjas que eu tenho até a 15ª camada. Foi o que ele perguntou na questão, gente? O número total de laranjas que compõe 15 camadas. Então, o total das 15 camadas é a soma de todas as camadas. Carlos, combinação 17 para 3 é 17 fatorial dividido por 3 fatorial vezes n menos p fatorial. Ou se você quiser fazer do jeito que você já sabe, né? 17, 16, 15 e aqui embaixo 3, 2, 1. É a mesma coisa. Observe que o 17 foi até 14, cortou 14 com 14, fez a continha, deu 1.360 laranjas, desde a primeira até a 15ª camada. Questão bem complicadinha, né? Vamos então agora à segunda parte da nossa aula. Eu acho muito elegante, gente, o binômio de Newton. Eu lembro que a primeira vez que eu vi binômio de Newton foi com a minha professora de matemática, a qual eu agradeço muito, irmã Luzia Valadão. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, tá bom? Então vamos ao binômio de Newton. Carlos, vamos lá comigo. Consiste na expansão de x mais a elevado a n. Galera, existe uma fórmula que diz que x mais a elevado a n é n para zero, x elevado a n vezes a elevado a zero. Observe, o primeiro termo fica elevado a n e o segundo termo fica elevado a zero. Mais n para 1, aí olha só, o x vai ficar elevado à diferença, n menos 1. E o segundo termo sempre é elevado ao que está embaixo. Até o último termo, n para n, x elevado à diferença dele vezes a elevado a n. Então, o binômio de Newton é assim, gente. Ele pega o binomial, o primeiro termo fica elevado à diferença do n menos p, e o último termo fica sempre elevado a p. Então, em outras palavras, cada termo do binômio sempre vai ser n menos p, o primeiro termo, e o segundo elevado só a p. Então, olha só, por exemplo, que a gente já sabe, x mais 3 ao quadrado eu nem precisaria fazer por binômio de Newton. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Mas eu vou fazer por binômio de Newton para lhe provar que dá o que você já aprendeu comigo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer pelo binômio, ver se dá certo? Aqui não é 2? Então eu vou 2 a 0 até 2 a 2, né? Então você começa como? Elevado ao quadrado, você faz 2 a 0, 2 a 1 e 2 a 2. O primeiro, né, x, aí você faz x elevado, a diferença, 2 menos 0. Depois x elevado, a diferença, que é 1. Depois x elevado, a diferença, que é 0. O segundo termo, não é 3? Aí você faz 3 elevado ao que está embaixo, 0. Depois 3 elevado ao que está embaixo, 1. Depois 3 elevado ao que está embaixo, 2. Gente, x ao quadrado vezes 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é 1. Aqui dá x ao quadrado. Combinação de 2 para 0, lembra que dá 1? Combinação de 2 para 1 dá 2. X elevado a 1 vezes 3. 3 vezes 2, 6x. E o último, combinação de 2 para 2 é 1. X elevado a 0 é 1 e 3 ao quadrado é 9. Bateu, né? Muito bem, cara. Agora preste atenção. Qualquer termo pode ser encontrado com uma regrinha muito simples. Então, você não precisa desenvolver como eu fiz agora há pouco. Você pode descobrir qualquer termo que você queira no binômio usando a fórmula. Termo P mais 1 é n p, x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Agora, cuidado. Quando é menos aqui, gente, tem um detalhe mortal. Sempre você tem que acrescentar menos 1 elevado a p. E faz do mesmo jeito, tá? Deixa eu lhe mostrar na prática, nos exercícios, como é que a gente vai fazer. Ó, x menos 1 elevado a 20, você concorda que tem 21 termos? Porque uma coisa que eu não disse, mas você deve lembrar, é o seguinte, né, gente? Voltando para cá, ó. O trinômio quadrado perfeito é elevado ao quadrado, mas ficou 3 termos. Então, se é elevado ao quadrado, tem 3 termos. Se fosse ao cubo, tinha 4. Se fosse a quarta, tinha 5. Então, nessa pergunta que foi feita aqui, ele tem 21 termos. Aí ele quer que você encontre o quarto termo. Atenção, o quarto termo, sempre lembre que você tem que fazer T de P mais 1. Então, você faz P mais 1 igual a 4 para descobrir o P. Atenção, quando ele pede o quarto termo, faça P mais 1 igual a o que ele pediu. Porque a fórmula não é T de P mais 1? Então, que é o quarto termo, P mais 1 é 4. Ou seja, gente, o P é 3 no quarto termo. Porque eu sempre começo com 0. Eu começaria 20 para 0 é o primeiro, 20 para 1 é o segundo, 20 para 2 é o terceiro, 20 para 3 é o quarto. Então, P realmente é 3, tá? P é 3 e N, evidentemente, é o expoente, que é 20. Então, como aqui é menos, eu vou usar a fórmula T de P mais 1 igual a menos 1 elevado a P, que multiplica N para P, então 20 para 3, porque P é 3, x elevado a N menos P, 20 menos 3, vezes o A.
que é 1, né? O A é 1, ó. Tá vendo? Ó, o A é 1 elevado a P, que é 3. Então, eu preciso ter cuidado aqui. Menos 1 ao cubo é menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Combinação de 20 para 3 eu vou pedir para você fazer para mim. Eu vou mostrar para você aqui em cima, tá? Combinação de 20 para 3 é 20 fatorial dividido por 17 fatorial vezes 3 fatorial. Ou daquele jeito que você já está acostumado. 20, 19, 18 e o 3 fatorial embaixo. Cortou 17 com 17. Sabe quanto é que dá isso aí, gente? 1140 eu botei aqui. X elevado a 17 e 1 ao cubo é 1. Então, isso aqui me dá menos 1140 vezes x é 17. Eu não preciso desenvolver os 21 termos, tá, gente? Eita, Carla, achei massa. E uma questão que cai demais, demais, gente, principalmente em provas militares, já que o Enem não tem muita incidência desse assunto, né? Raríssimo aparecer o binômio de Newton. Mas isso não impede que ele dê a fórmula do binômio e peça para o aluno desenvolver. Na hora, é como se ele estivesse dando o assunto na hora, dentro da questão. Então vamos ver aí a nossa quarta questão. Calcula o termo independente de x. Não entendi. Termo independente de x é uma parcela que não vai aparecer o x. Quando eu fiz x menos 3 ao quadrado, lembra que ficou x ao quadrado menos 6x mais 9? Aquele 9 era o termo independente. Então, vamos fazer bem devagarinho. Calcule o termo independente de x no desenvolvimento de, olha só, gente, 2x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo elevado à quinta. Diga aí, você desenvolver uma quinta potência, daria 6 termos. Eu estou no segundo caso, porque aqui é menos. Então, no segundo caso, tp mais 1 ficaria menos 1 elevado a p, np, x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Gente, eu não sei quem é p. Já que ele está pedindo o termo independente, eu não sei quem é p. Na anterior, ele pediu o quarto termo, né? Aí eu fiz P mais 1 igual a 4 e descobri que P é 3. Então, eu não sei quem é P. E como é que eu vou fazer? Calma. Vamos ver o que você tem? Menos 1 elevado a P, P você não tem. Mas o N você tem. O N é 5. 5P. Aí, quem é o primeiro termo? O primeiro termo dentro do parênteses, hein? Cuidado. 2x ao quadrado elevado a N menos P. 5 menos P. O segundo termo é 1 sobre x ao cubo elevado a P. Eu vou bem devagarinho agora. Tá certo? Então, agora eu vou ter o quê? Gente, como é que eu desenvolvo isso aqui? 2 elevado a 5 menos p, vezes x ao quadrado elevado a 5 menos p. 2 vezes 5 e 2 vezes menos p. Fica 10 menos 2p. Eu elevo 2 a 5 menos p e elevo x ao quadrado a 5 menos p. Eu multiplico. E isso aqui fica 1 elevado a p é 1, x elevado a 3p. Agora, muito cuidado aqui, gente. Ó, menos 1 elevado a p, vou passar 2 elevado a 5 menos p para cá e deixar 5p. E aqui, ó, atenção, conservei a base, atenção, conservei a base, que é o x, e subtraí 10 menos 2p menos 3p dá 10 menos 5p. Galera, esse é um momento muito importante. O que é que ele lhe pediu? O termo independente de x. Ou seja, termo independente de x, x tem que ser elevado a zero, porque x elevado a zero dá 1. Eita, Carlos, entendi. Toda vida que pedir termo independente, você diz que o expoente do x tem que dar zero. Matou a charada. Aí você acha o p. Então, bora. 10 menos 5p. Aqui não é 2p, tá, gente? Vamos ajeitar. Ah, Carlos, você ajeitou, né? 10 menos 5p igual a zero. Então, passo o 10 para o outro lado, fica menos 10. Multiplicou por menos 1, p é 2. Então, gente, atenção. O termo em que o x, o termo em que não terá dependência do x, ou seja, não vai ter x, é quando p é 2. Isso é o terceiro, viu? Porque lembre, começa do zero, né? 5 para 0, 5 para 1 e 5 para 2. Quando p é 2, o termo é o p mais 1, é o terceiro. É o que a gente vai concluir agora. T de p mais 1, eu estou substituindo na expressão que você tinha lá, né? A expressão nessa aqui, né? Vou substituir p por 2 aqui, ó. Nessa expressão aqui, vamos substituir p por 2. Então, menos 1 elevado a 2, 2 elevado a 5 menos 2, 5 para 2, x elevado a 10 menos 5 vezes 2. Aqui vai dar x elevado a 0, que vai ficar independente, né? Então, menos 1 ao quadrado dá 1, 2 elevado a 3, 5 para 2, combinação de 5 para 2 e x a 0 é 1. Olha a combinação de 5 para 2, gente. A gente já sabe que é 10, né? Substituir, então, ó, 1, 2 ao cubo é 8, 5 para 2 deu 10, x elevado a 0 é 1, ó. Não vai ter termo independente de x. Não vai ter termo dependente de x. Vai ficar só um número o termo. Terceiro termo é o termo que não tem x. Se você desenvolvesse aquele binômio elevado a 5, você acharia 6 termos. O terceiro não teria x, seria 80. Incrível. E essa questão, gente, eu tenho que parabenizar a genialidade da SpaceX por essa questão.
apesar de estar falando em polinômio, gente, eu resolvi colocar essa questão aqui porque o aluno, se não tiver essa sacada que eu vou mostrar, dificilmente ele faria essa questão. Determina o valor numérico do polinômio. Ou da função, né? Quando a gente viu função polinomial do primeiro grau, é porque eu sempre posso associar a uma função um polinômio. Então, quando eu digo polinômio, é tipo uma função polinomial. P de x é x à quarta mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x mais 2017. Isso está parecendo, gente, binômio, né? Elevado a 4, depois a 3, a 2. Pois é. Ele quer saber quanto é que vale isso para x igual a 89. Muito bem, cara. Se eu desenvolver x mais 1 elevado à quarta, tipo um ato de desespero, agora por que 1, né? Pois é. Vamos discutir por que 1 daqui a pouco. Então vamos pegar x mais 1 elevado à quarta, desenvolvendo, bora. N para 0, 4 para 0, x elevado à diferença, vezes o segundo, que é 1 elevado a 0. Depois, 4 para 1, x elevado à diferença, vezes o segundo, que é 1 elevado a 1. Mais 4 para 2, x elevado à diferença, n menos p, vezes o 1, que é o segundo, elevado a 2. Lembra que é assim, né? Mais 4 para 3, x elevado à diferença, vezes o segundo, elevado a 3. E o último, 4 para 4, x elevado à diferença, que é 0, vezes o segundo elevado a 4. Desenvolvendo isso com muita atenção, gente, eu encontro x à quarta, mais 4x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 4x mais 1. Gente, como está parecido, né, com o polinômio x à quarta, mais 4x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 4x mais 2017. Você viu a única coisa que está a diferença? É aqui, gente. Ó. 2017 eu vou escrever como 1 mais 2016. Então, você está vendo isso que está de azul aqui, gente? Eu peguei essa expressão aqui e decompus o 2017, ou seja, eu separei em 1 em 2016. Isso aqui é o que, gente? É o desenvolvimento de x mais 1 à quarta. Então, em outras palavras, isso que está de azul é a mesma coisa de x mais 1 elevado à quarta. Então, eu vou substituir isso aqui por x mais 1 elevado à quarta. Isso aqui, ó, né? Por x mais 1 elevado à quarta. Olha o pulo do gato. X é quanto? 89. Então, escrever numa potência fica melhor, porque 89 mais 1 é 90. 90 elevado à quarta, mais 2016. Caramba, que questão top. Pois é, gente, top mesmo. 90 elevado à quarta, gente, com um pouquinho de esforço, dá para fazer 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 e colocar os 4 zeros, né? Dá 65.610 mil. Mais 2016, 65.612.016. Então, veja. Ao invés de escrever o polinômio, substituir x por 89 aqui, gente, seria praticamente impossível sem calculadora, né? 89 à quarta, 89 ao cubo. Então, você teve a ideia de ver que isso aqui era o binômio, x mais 1 elevado à quarta. E o 2017, eu peguei o 1, coloquei aqui e deixei 2016 fora para somar. Portanto, letra A, SpaceX, sensacional. Gente, então, agradecer a você por nossa trajetória até agora, análise combinatória terminamos. E agora, gente, nós vamos ter as 3 próximas aulas com 44 questões de probabilidade, onde eu preciso muito, principalmente das 5 primeiras aulas de análise combinatória, viu? Você vai ficar muito bem para o seu Enem, vestibular e concurso. Até a próxima!